Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos resolver 10 questões de gestão de pessoas e administração geral. Então, é o conhecimento específico aí para a prova de analista de recursos humanos para o concurso aí da Prefeitura de Hortolândia. Bom, vamos começar então para a gente fazer aí as nossas questões. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, a gente sabe que é muito importante a gente treinar aí, fazer as questões, principalmente a parte específica, que ela é muito teórica mesmo e às vezes também subjetiva. Então é bom a gente fazer bastante questões aí para a gente pegar o jeito, tá? Então vamos começar. Eu peguei essas questões de uma prova de analista de recursos humanos. Essa prova foi aplicada esse ano, 2025, em junho. Então, uma prova bem fresquinha aí para a gente compartilhar, para a gente treinar aí os conhecimentos. Então, vamos lá. Questão 41. Os níveis hierárquicos verticais promovem em uma organização. Letra A, uma descentralização da autoridade e uma estrutura mais flexível, permitindo maior autonomia para os funcionários. Letra B, uma cadeia de comando clara e centralizada, com maior controle, supervisão e definição de autoridade. Letra C, a eliminação de barreiras hierárquicas, favorecendo a colaboração horizontal e a comunicação direta entre os setores. Letra D, a redução da supervisão direta, priorizando a autonomia dos colaboradores em todos os níveis organizacionais. Bom, aqui é uma matéria da administração geral. O que que você precisava saber aqui um pouquinho sobre esse assunto? Sobre a estrutura da organização. E quando a gente fala de níveis hierárquicos verticais, a gente precisa lembrar que eles são caracterizados por centralização, por tomada de decisões dos níveis superiores de hierarquia, tá? Então, eu coloquei aqui esse comentário. Então, ó, caracterizado por centralização do poder e da tomada de decisão dos níveis superiores da hierarquia. Então, nossa resposta correta aqui é a letra B. Por quê? Porque aqui ela fala que é um comando claro e centralizado com maior controle, supervisão e definição de autoridade. Então, quando a gente vê isso na prova de verticais, então níveis hierárquicos verticais, a gente tem que lembrar da centralização, da tomada de decisão, do maior controle, que a supervisão, né, os superiores, são eles que decidem, que tomam as decisões. Então, resposta correta, letra B. Vamos para a nossa próxima questão. Acho que eu pulei uma. 42. O que caracteriza uma estrutura organizacional com níveis hierárquicos verticais? Essa questão aqui, se a pessoa soubesse responder a 41, vai responder a 42, porque elas estão relacionadas. Nós acabamos de falar que essa estrutura organizacional com níveis hierárquicos verticais, ela é caracterizada por quê? Por tomada de decisões, centralizada, são superiores que tomam as decisões, então tem um comando aí mais rígidos, né? Os colaboradores, eles não têm autonomia, tá? As decisões são mais centralizadas. Então, questão correta aqui, qualquer letra A. Letra A, nós acabamos de ver lá, a tomada de decisões, é centralizada nos níveis superiores, com uma cadeia de comando rígida e bem definida. Então, letra A, resposta correta. 43. As funções administrativas que envolvem a determinação das atividades necessárias para alcançar os objetivos organizacionais, a designação dessas atividades, as posições e as pessoas específicas, além das funções inerentes às relações interpessoais entre administradores e subordinados, com foco no treinamento, na orientação e motivação para o alcance desses objetivos. Então, aqui, a questão ela está perguntando para nós para que
para que a organização ela consegue atingir aí suas metas, motivar os colaboradores para alcançar os objetivos, quais são os pilares, né, entre essas opções aqui que são essenciais para que eles consigam atingir isso? E aí, a resposta correta aqui é a letra C, seria organização e direção. Aí você pode ter ficado na dúvida entre a letra A e a letra C, porque o planejamento, às vezes a gente acaba confundindo com organização, mas tem uma diferença, ó. Vamos ver aqui o comentário, tá? A organização, ela estrutura as atividades e define quem faz o quê. E a direção, ela que lidera e motiva e orienta as pessoas para alcançar seus objetivos. Quando você sabe para onde você vai, você fica mais motivado, você tem uma orientação ali, você sabe o caminho. E a organização, ela dá um nome, né? Dá um nome, ela define quem vai fazer o quê. Então você não fica perdido. Já o planejamento, embora ele seja muito importante nessa etapa, mas ele está mais relacionado, né, às metas. O que vai ser definido de meta, quais são as estratégias que vão ser utilizadas, quais são as ações futuras. Então, nessa questão, quando ele fala assim, ó, as funções administrativas que envolvem a determinação das atividades necessárias para alcançar um objetivo. Então, o que ele não está falando assim, ó, para definir as metas, para definir as estratégias, aí sim seria planejamento, mas aqui ele fala assim, ó, atividades necessárias para alcançar os objetivos organizacionais e a designação dessas atividades às posições pessoais específicas, ou seja, dar nomes, quem vai fazer o quê, quais tarefas você vai fazer para a gente atingir aquela meta. Então, por isso. Resposta correta aqui é a letra C, organização e direção. Vamos para a próxima questão. 44. No contexto do processo administrativo, qual é a função responsável por garantir que os colaboradores estejam motivados, alinhados aos objetivos da organização e executando suas tarefas de forma eficiente? Nós acabamos de ver na questão anterior que a direção, ela proporciona isso. Então, se a pessoa sabe qual o caminho que ela vai tomar, ela sabe quais as tarefas que ela vai executar, é, ela tem uma direção. Então, assim, ela tem uma orientação e isso motiva, porque você sabe o que, para onde você está indo para você alcançar aquelas metas, aqueles objetivos. Então, isso se chama direção, tá? Vamos para a próxima questão. Essa 44 é letra A. 45. No contexto da gestão estratégica, um assunto que cai também bastante. O planejamento estratégico, ele tem como objetivo principal estabelecer. Então, aqui a gente está falando da gestão estratégica. O planejamento estratégico, ele tem o objetivo principal de estabelecer o quê? Letra A. Estratégias para a organização como um todo, com foco na análise externa do mercado de trabalho. Letra B. Decisões relacionadas ao posicionamento competitivo e à vantagem de custo, sem lidar com a alocação de recursos entre diferentes áreas funcionais. Letra C. Metas e objetivos que se estendem por um período mais curto, menos de um ano, com foco em resultados imediatos. Letra D. Estratégias para garantir vantagem competitiva no mercado, levando em consideração tanto a análise do mercado quanto a posição da empresa. Bom, aqui essa questão você poderia ir por eliminação, tá? Quando a gente olha aqui a letra A, estratégias para a organização como um todo, com foco na análise externa do mercado. Essa daqui ela restringiu apenas para a análise externa e ela está incompleta, porque
Não faz análise somente externa, ela faz uma análise interna também, análise do mercado. Se ela tivesse colocado que análise do mercado, ela estaria mais abrangente. Então, isso daqui restringiu, não está correta. Decisões relacionadas ao posicionamento competitivo e a vantagem de custo sem lidar com a alocação de recursos. Olha aqui, ó, sem lidar, restringiu também, tá errada. Metas e objetivos que se estendem por um período mais curto, menos de um ano, com foco em resultados imediatos. Resultados imediatos? Não, né? Resultados a longo prazo. Estratégias para garantir uma vantagem competitiva no mercado. Ó, tá vendo? Aqui abrangiu mais no mercado, e esse mercado, mercado externo, mercado interno, levando em consideração tanto a análise do mercado quanto a posição da empresa. A letra D, ela tá mais completa. Por isso, esse tipo de questão, que às vezes parece um pouco subjetiva, com muita teoria, é bom você indo por eliminação e observando as opções na questão que restringe muito, tá? Então, ó, deixou um comentário. Ó, o planejamento estratégico ele tem como objetivo principal definir direções e as ações de longo prazo da organização, buscando garantir uma vantagem competitiva sustentável. Ele envolve uma análise detalhada do mercado, do ambiente externo e interno, e além de estabelecer metas e estratégias que posicionem a empresa de forma favorável no mercado. Então, questão 45, opção correta, letra D. 46. Qual é o objetivo principal da gestão estratégica de pessoas? Letra A. Focar na execução de tarefas operacionais de recursos humanos sem necessidade de alinhamento com os objetivos organizacionais. Quando você lê essa opção, a gente acabou de falar que a gente precisa dar uma olhada também nas opções que elas restringem. E aqui, ó, sem necessidade de alinhamento com os objetivos organizacionais, de cara a gente já vê que isso aqui tá errado, né? Letra B. Desenvolver e manter um quadro de colaboradores motivado. Até aqui, ok. Sem se preocupar com o impacto das decisões na performance organizacional? Errada também, sem se preocupar, pelo contrário, tem que estar atento a isso. Letra C. Alinhar as práticas de recursos humanos com os objetivos e metas da organização, promovendo a atração, desenvolvimento e retenção de talentos. Bom, essa daqui me parece completa. Vamos ler a letra D. D. Realizar avaliação de desempenho, pois seu foco está exclusivamente no recrutamento e treinamento de novos colaboradores. Olha aqui, restringindo exclusivamente, não faz somente isso. Então, por isso que a questão correta aqui é a letra C, a que está mais completa no conceito. Próxima questão 47. Nas situações em que a tomada de decisões ela é concentrada nos níveis mais altos da hierarquia organizacional, limitando a autonomia dos níveis inferiores, temos uma demonstração do conceito de. Então, aqui, esse conceito, letra A, autoridade de linha, letra B, centralização, letra C, delegação de tarefas, ou letra D, descentralização. Bom, aqui. A gente já viu esse conceito, né? Quando essas situações em que a tomada de decisão ela é concentrada nos níveis mais altos, a gente sabe que a gente está falando o quê? Da centralização. Então, opção correta, letra B. Eu deixei até um comentário. Quando a tomada de decisões ela fica concentrada nos níveis mais altos da hierarquia, limitando a autonomia dos níveis inferiores, nós estamos falando aí de um processo de centralização. 48. Com a seleção e a lotação de colaboradores. Desculpa, vamos lá. Como a seleção e a lotação de colaboradores contribuem para o desenvolvimento de carreiras dentro de uma organização. Letra A. A seleção de carreiras, ela identifica os profissionais para as vagas, enquanto
O desenvolvimento, enquanto a lotação organiza esses colaboradores conforme as necessidades estratégicas da organização, promovendo o desenvolvimento de suas carreiras. Letra B, a seleção de carreiras, ela visa escolher os candidatos mais qualificados para as vagas, enquanto a lotação, ela é responsável por garantir que os colaboradores sejam alocados de acordo com seus interesses e habilidades. Letra C, a seleção de carreira, ela é voltada para a contratação de novos colaboradores, enquanto a lotação está focada na distribuição de tarefas operacionais sem foco no desenvolvimento de carreira. Letra D. A seleção de carreira e a lotação, ela tem como objetivo prioritário preencher vagas com profissionais, limitando-se à ocupação de cargos disponíveis sem levar em conta de forma abrangente o alinhamento com as metas de desenvolvimento de carreira dos colaboradores. Bom, essa questão ela é bem conceitual, mas ela não é difícil, tá? Porque assim, ó, se a gente olhar aqui, a gente sabe que a seleção, ela identifica os colaboradores mais adequados ali para aquela vaga. Já a locação, ela precisa atender também à necessidade da empresa, não é só a necessidade do colaborador. Então, ela vai sim atender a necessidade da empresa, mas a empresa também vai pensar ali no crescimento profissional, né, do colaborador, vai desenvolver ele. Então, resposta correta aqui é a letra A. A seleção, ela identifica os profissionais para as vagas, ok, enquanto a lotação, ela organiza esses colaboradores conforme as necessidades estratégicas da organização ou da empresa, promovendo o desenvolvimento de suas carreiras. Então, a opção correta aqui, letra A. 49. O processo de avaliação de desempenho nas organizações é uma ferramenta para analisar. Letra A. O salário dos colaboradores, sem considerar o desenvolvimento profissional, ó, mais uma aqui restringindo, né? Sem considerar o desenvolvimento profissional, pelo contrário, tá? Ele vai sim avaliar o desenvolvimento. Esse processo é para isso. Letra B. A adequação do profissional à vaga no momento da contratação de um colaborador. Então, essa ferramenta é para a adequação do profissional à vaga no momento da contratação? Pelo contrário, é um processo que vem depois. Letra C. O cumprimento de metas e objetivos organizacionais, oferecendo feedbacks para o desenvolvimento de competência. Letra C me parece completa e até então é a que está correta. Vamos ver a letra D. A performance do colaborador ao longo do tempo, num processo informal que não envolve uma coleta de dados. Errada, porque envolve coleta de dados, tá? E não é informal. Então, resposta correta aqui é a letra C, né? O processo de avaliação de desempenho nas organizações, ele tem como objetivo o quê? Analisar o desempenho dos colaboradores em relação às metas, os objetivos estabelecidos, além de fornecer o quê? Feedback, né? Ver como que está sendo executado ali as atividades, como a pessoa está se saindo, e tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento dela. Então, resposta correta aqui, letra C. Vamos para a nossa última questão, 50. Qual é a principal característica da gestão por competência? Letra A. Concentrar-se no desenvolvimento de habilidades técnicas dos colaboradores, sem considerar as competências comportamentais essenciais para a cultura organizacional. Sem considerar, não, né? Pelo contrário, vai considerar suas competências. Quando a gente fala de gestão por competência, a gente tem que lembrar do chá, que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Então, a gente já elimina a letra A. Letra B, alinhar as competências dos colaboradores às necessidades da organização, proporcionando um desenvolvimento contínuo e estratégico das habilidades técnicas e comportamentais. Letra B aqui está correta. Vamos ver a letra C. Limitar-se a um único momento, sem necessidade de acompanhamento contínuo. Olha aqui, ó, já restringiu, né? Sem necessidade de um acompanhamento contínuo, errada, pelo contrário, tem um acompanhamento contínuo.
já que as competências necessárias para a organização são imutáveis. Então, letra C errada. Letra D, interferir diretamente nos processos de recrutamento e seleção, pois as habilidades e conhecimentos dos colaboradores não exercem qualquer impacto sobre suas atribuições e desempenho dentro da organização. Mais uma vez restringindo, não exercem qualquer impacto, pelo contrário, né, tem um impacto sim. Então, resposta correta é letra B. Por quê? Porque busca desenvolver tanto a habilidade, quanto as habilidades técnicas, quanto os comportamentais, de forma alinhada às estratégias e à cultura da organização, promovendo um crescimento constante e estratégico dos colaboradores. Bom, a gente finalizou aí as questões. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva aí no canal. Muito obrigada e tchau, tchau.